Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, no nome de Jesus. Nós estamos chegando aqui para mais uma aula. Esta aula é a aula de número 2 do nosso curso médio em teologia, livre pelo seminário Adonai. E a nossa matéria é sobre o aconselhamento cristão. Então, eu te pergunto, como que foi as aulas que nós já passamos, que nós ministramos aqui, como que você achou? Você achou que deu para assimilar daquilo que nós estamos trazendo aqui nesta disciplina? Aconselhamento cristão. Como nunca hoje nós estamos vivendo em uma época em que estamos precisando, exercer este aconselhamento. Tem muita gente procurando muitas informações, tem muita gente hoje preocupada com a situação, inclusive, do nosso país, com a situação, inclusive, do nosso estado. Talvez na sua cidade também há uma preocupação por causa dessa pandemia que está se espalhando. Então, a nossa aula de hoje é um pouquinho diferente. Nós não estamos no estúdio, eu estou em casa, eu preparei aqui um ambiente aqui na minha casa e nós estamos fazendo tudo aqui mesmo, é caseiro, tudo aqui é raiz mesmo, entendeu? Então a gente vai fazer aqui esta aula, então nós preparamos aqui todo o conteúdo, eu vou passar o slide aqui na tela, tem hora que eu vou sumir da tela, mas depois eu vou aparecer no cantinho da tela aí, que é para a gente poder conversar, tá bom? Então, a nossa aula vai começar falando exatamente do aconselhamento cristão, tá bom? E este aconselhamento cristão é exatamente onde nós paramos e paramos naquela primeira aula, e hoje vamos dar continuidade a esta aula de número 4. Se você viu aí, nós vamos começar a falar sobre o nosso capítulo de número 4. No capítulo de número 4, nós vamos falar sobre Jesus como conselheiro exemplo. Então eu quero te chamar a atenção para a nossa aula de hoje, tá bom? Eu sou o pastor Robert Marinho, nós vamos juntos nessa jornada, juntos aqui neste seminário, que é uma bênção para a edificação das nossas vidas. Então todos os alunos que estão nos acompanhando agora, a todos vocês que estão longe, que estão mais perto de nós aqui, a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, eu quero então dar um bem-vindo a todos vocês, e nós estamos aqui para continuar então esta jornada que vai ser uma bênção para as nossas vidas, tá bom? Então vamos aqui para o nosso slide, onde nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula de hoje, vamos lá para o nosso slide, vamos lá? Então, veja, o nosso tema é um tema bem sugestivo, é um tema onde nós estamos vivendo uma urgência nesses últimos dias. E se você for analisar, há uma preocupação geral, tanto da sociedade como dos governantes. E por que não falar da igreja? Porque a igreja também ela está envolvida nesta crise, nesta crise aí do Covid-19, do coronavírus. E a minha pergunta para nós começarmos e a igreja? Nós estamos falando de coronavírus, estamos falando de Covid-19, e a igreja, onde que a igreja fica nesta situação? Então, é um momento onde nós precisamos entender a importância da igreja neste momento de crise. É importante nós entendermos, irmãos, o papel da igreja nesse tempo de crise. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja ela precisa ainda entender que tem muitas pessoas que precisam de um apoio espiritual, apoio psicológico, apoio emocional. Então tem muita gente que estão correndo em busca de respostas. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com o mundo? A gente pode ver o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha, como todo o continente europeu. Então, está se alastrando por todas as regiões do mundo, todos os continentes do mundo, esta pandemia. E a gente às vezes fica perguntando até quando, Até quando nós vamos
ver esse mal acontecer. Até quando, né? Então a gente precisa entender que a igreja ela tem um papel muito relevante, porque tem muita gente que vai procurar a igreja neste momento para exatamente buscar este apoio, buscar esta ajuda. Então, a gente precisa entender aonde nós precisamos estar. E a igreja precisa permanecer com as portas abertas para receber aqueles que precisam de uma oração, aqueles que precisam de um apoio espiritual. Então, é uma pergunta que eu faço aqui para começarmos. Coronavírus e Covid-19, que é a mesma coisa, né? Apenas uma mudança para o nome do vírus e do grau de magnitude, né, que ele se alastrou. A gente chama-se pandemia, quando se espalha pelo mundo, por todos os continentes. Então veja, coronavírus e a igreja. Então a minha pergunta é, como que vai ficar a igreja neste cenário? Como que a igreja vai estar neste cenário tão caótico, preocupante que nós estamos vivendo? Então deixo aí a nossa preocupação. E de já também eu quero pedir para vocês o seguinte: qualquer dúvidas, qualquer sugestões, pode ir colocando nos grupos aí dos tutores, né? Chama o seu tutor aí e já começa a anotar aí aquilo que você quer fazer uma observação no final desta aula, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso tema, vamos continuar aqui no nosso estudo. Então, mudando aqui para a nossa aula de hoje, né? Mudando aqui para a nossa aula, eu queria voltar aqui um pouquinho e dizer o seguinte, que nós temos uma pergunta, né, que foi feita na aula passada e nós vamos respondê-la, não agora, vamos deixar para o final, aí a gente vai responder esta pergunta quando a gente discorrer neste assunto desta aula de número 2, aí nós vamos responder aquela pergunta da aula de número 1, quando nós ministramos na nossa semana atrasada, não foi? Dia 9 de março. Então, aguarde aí, daqui a pouquinho nós voltamos para responder as outras perguntas e eu vou responder também a pergunta da aula anterior. Vamos continuar no nosso slide. Então, vamos lá. Então, veja, aconselhamento cristão. Está aí a nossa aula de hoje. Na aula anterior, nós vimos sobre o que é aconselhamento cristão. Nós falamos sobre como que se define, né, este aconselhamento. A maturidade espiritual e psicológica que precisa ter aquele que lida no aconselhamento diário, ajudando as pessoas. Nós falamos no capítulo 3 sobre o cristianismo e psicologia, inimigos ou aliados. Então nós vimos isso aí também e você entendeu que não há como muitas vezes nós exercermos ou querer exercer apenas o lado da psicologia no aconselhamento. Não, a gente precisa entender o seguinte, que não tem como nós ajudarmos um ao outro, as pessoas, se nós não entendermos que Jesus é o centro. Jesus, ele é o centro para que possa nós, como seres humanos, entender comportamentos, entender atitudes, enfim, que muitas vezes a gente vê nas pessoas. E quando a gente vê alguns comportamentos, a gente vê algumas atitudes, a gente observa que não são atitudes de uma pessoa, não são atitudes de gente, né, vamos dizer assim, talvez olhando para o lado cristão, não são atitudes de um cristão convertido. Então, Cristo vai nos dar ferramentas, Cristo já nos deu esse discernimento para nós entendermos isso. Então, muitas vezes a psicologia quer atrelar apenas para o lado humano, né? Então, nós vamos ver que não é assim. Nessa aula, inclusive, nós vamos aprender um pouco com Jesus. Então, na aula de hoje, é o capítulo 4, nós vamos ver sobre Jesus como conselheiro exemplo, tá bom? Então, tá aí o ponto de número 4 da nossa aula de hoje. Jesus como conselheiro exemplo. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, e olhando aqui
para este assunto, olhando aqui para este tema, o que você acha? O que você pensa? O que você vê o que você vê nesse tema, né? Jesus como conselheiro exemplo. A gente sabe que Jesus, ele é o nosso maior exemplo para nós ajudarmos as pessoas. Jesus é o nosso maior exemplo que nós precisamos seguir. Então eu te pergunto nesta hora, eu te pergunto neste momento que você está assistindo, como que está o seu relacionamento com Jesus a ponto de você exercer também comportamentos, atitudes e ações que Jesus tinha. Então, é uma reflexão que precisamos fazer para que possamos ajudar aquelas pessoas que estão precisando com urgência, tá bom? Vamos entrar aqui então e vamos falar sobre Jesus como conselheiro exemplo. Olha, Jesus Cristo é certamente o melhor exemplo que possuímos de um maravilhoso conselheiro. Vocês acreditam nisso? Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é aquele que tem bons hábitos. Ele é aquele que tem bons exemplos para nos ensinar. Por quê? Porque ele foi aquele que mais se interessou em ajudar as pessoas. Ele foi aquele que se interessou em ajudar mais as pessoas. Então, hoje, nós vamos fazer uma análise. Será como que está o nosso nível de empatia com aquelas pessoas que precisam e buscam ajuda? Qual será o nosso nível, vamos dizer assim, de ajuda para prestar para estas pessoas que estão precisando de um apoio espiritual? Então a gente precisa também entender esta importância, tá bom? Então vamos lá. Olha, além disso, esta personalidade de Jesus, além do seu conhecimento e habilidade, capacitaram-no eficazmente para assistir às pessoas que precisavam de ajuda. Tá bom? Então veja, quando tentamos analisar o aconselhamento de Jesus, existe sempre a tendência inconsciente ou deliberada de encarar o ministério de Cristo, de modo a reforçar nossas próprias opiniões sobre como as pessoas são ajudadas. Então, muitas vezes, quando a gente para pensar e a gente atenta para este papel de Jesus, a gente pode observar que se a gente colocar a nossa visão, focar em Cristo, nós vamos ver que ele desenvolveu um sistema, poderíamos até falar isso, um sistema, uma metodologia em que as pessoas iam atrás de Jesus, iam buscar em Jesus uma saída, uma resposta para as suas vidas. Então, a igreja do Senhor, ela ainda precisa ter esta mesma função. A igreja do Senhor precisa ainda exercer este papel, vamos dizer assim, esta mesma habilidade como Jesus desenvolveu. Então, vamos ver mais aqui na frente. Olha, o 4.1, que é o subtópico do 4 ponto, fala o seguinte: Jesus, sua personalidade. Além disso, nós vamos aprender que a personalidade de Jesus era, entretanto, básica ao seu estilo de ajuda. Coisa simples, Jesus fazia coisa básica. Ele demonstrou em seu ensino cuidado e aconselhamento para com as vidas que ali estavam. Então, o que eu destaco aqui é que ele demonstrou o quê? No seu ensino, um cuidado e um aconselhamento, né? Vamos dizer assim, específico com aquelas vidas que estavam ali presentes. Então, é uma observação importantíssima que nós possamos fazer aqui, porque Jesus é aquele que nos ensina uma forma muito básica
o seu estilo de ajuda. Então ele ajudou as pessoas de uma forma muito simples. O que ele fazia? Ele se colocava no lugar daquelas pessoas que sentiam dores, que sentiam enfermidades, que muitas vezes eram desprezados pela sociedade, que precisava de um apoio psicológico e espiritual. Então Jesus fez questão de trazer esta empatia, de trazer este momento, né, único para aquelas pessoas que precisavam de uma palavra, que precisavam de um apoio naqueles momentos mais difíceis. Então, olhando aqui para a nossa tela, todo o cuidado demonstrado por Jesus no atendimento bíblico ou pessoal era baseado solidamente no verdadeiro sentido do amor. Grave bem esta palavrinha aqui chamada amor. Todo o cuidado de Jesus, todo o cuidado que ele demonstrou, todo o cuidado que ele mesmo desenvolveu no seu atendimento pessoal, foi exatamente através do verdadeiro sentido do amor. Então, você precisa entender que nós, como cristãos, precisamos refletir este amor, este mesmo sentimento que Jesus teve, este mesmo sentimento que ele tratou as pessoas com amor, com carinho. Então, como que nós estamos tratando as pessoas que vêm nos pedir ajuda? Então, esta é uma reflexão muito importante para nós. Esta é uma pergunta muito séria. Será que estamos exercendo o amor quando nós vamos aconselhar alguém? Quando alguém procura você, meu irmão, que você está aí nessa cidade, você está aí atuando, né, na liderança de um departamento, ou até mesmo, claro, exercendo a sua fé. Se alguém chamar você para pedir um conselho, uma ajuda, como que está sendo este conselho? Como é que você está aconselhando esta pessoa? Então, é um momento de nós refletirmos como que nós estamos fazendo isso, tá bom? Então, a gente precisa entender que Jesus, ele demonstrou, né, o verdadeiro sentido do amor. Ele é amor, diz o apóstolo João, e como um Senhor amoroso, necessitava auxiliar o aflito. Então, uma característica desta personalidade de Jesus é o amor que ele tinha para com as pessoas. Ele não desprezava as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas. Então, nós precisamos analisar exatamente isso aqui. Então, Jesus foi aquele que se interessou em ajudar o próximo. Pela imagem aí que você está vendo, você pode olhar aí e ver a foto, né? É uma ilustração, é claro, de um filme que mostra Jesus ao lado da mulher adúltera, né? Que foi pega no ato do adultério. Então, Jesus ele fazia questão de entender o lado das pessoas. Então, o amor nos faz fazer isso. O amor nos dá esta capacidade para que possamos nos colocar no lugar do outro. Então, a nossa questão, a questão da igreja, a questão nossa como salvos na pessoa bendita de Jesus, é entender que eu dependo do Senhor, nós dependemos do Senhor, para que possamos desenvolver a nossa vida de comunhão, claro, com Ele, mas também uma vida de ajuda. Precisamos oferecer esta ajuda para os nossos irmãos, para as pessoas que precisam. E o amor é a principal característica desta função quando a gente exerce o aconselhamento. Então você precisa entender isso, tá bom? Então, olhando para esta imagem aí, Jesus ajudando esta mulher aflita que por um milagre de Jesus, claro, né? Ela não foi apedrejada, ela não foi morta naquele momento. Então, é exatamente esse o papel do conselheiro, ajudar estas pessoas, fazer com que elas se sentem seguras, mesmo diante do pecado, mesmo diante do erro, a elas continuar se levantando e caminhando na sua caminhada neste mundo com Cristo, tá bom? Então, por isso, entendemos que a mola mestre
do aconselhamento é, sem sombra de dúvida, o amor. Então, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar aqui que o amor é esta sustentação. Sem o amor, nós não podemos exercer o aconselhamento. Não tem como nós exercermos o aconselhamento se nós não tivermos o amor. Então é exatamente essa questão de todo este centro do amor. Esse centro do aconselhamento, que é o amor. Tá bom? Então, é como a pergunta que foi feita, por exemplo, a pergunta que foi nos dirigida na aula passada, falava exatamente de um problema sério que nós estamos passando nos nossos tempos, né? O homossexualismo. Como que você lida com o homossexualismo dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja? Quando alguém vier pedir um conselho para você, quando alguém vier pedir uma posição sua como cristão, porque as pessoas nos enxergam como pessoas, nos enxergam como homens e mulheres de Deus, capazes de trazer uma palavra, capaz de trazer uma palavra de edificação para estas vidas. Então, a nossa preocupação é exatamente esta. Como que a igreja pode ajudar estas pessoas a entender os princípios da palavra de Deus? Não falo apenas só de homossexuais, mas eu falo também muitas vezes de relacionamento familiar, de casamentos, relacionamento de filhos com os pais, relacionamentos que a gente vê entre famílias, né? Então, a gente precisa entender que se nós não tivermos esse componente chamado amor, que é a base para o aconselhamento, nós não vamos poder ajudar estas pessoas de forma eficaz. Então, esta é uma preocupação muito grande que a Igreja do Senhor precisa ter. Tá bom? Outra característica importante era o desejo de ensinar verdades celestiais, princípios que mudariam os hábitos de toda uma sociedade. Veja, nós estamos falando aqui de princípios que mudariam os hábitos de toda a sociedade. Esta é uma característica também importantíssima. Ensinar verdades celestiais. Quando você é abordado por alguém e esta pessoa precisa de um apoio, precisam de uma ajuda, então nós precisamos entender que esta ajuda, ela precisa ser uma ajuda muito importante, e o principal objetivo é você ensinar verdades celestiais para estas pessoas, princípios que serão capazes de mudar os hábitos de toda uma sociedade. Então preste bem atenção. Desejo de ensinar, ok? Ensinar verdades celestiais, tá bom? Então, é uma observação muito importante que nós fazemos aqui. Uma observação esta, que se nós nos atentarmos para a questão do amor e ensinar as verdades celestiais para aqueles que estão buscando um apoio espiritual, certamente nós estaremos ajudando essas pessoas a mudarem de hábitos e, consequentemente, toda uma sociedade. Para frente aqui, nós vamos continuar falando. Um dos adjetivos mais gloriosos a respeito do nome de Jesus é, sem sombra de dúvida, a expressão mestre. Então veja, as pessoas olhavam para Jesus e falavam mestre, mestre. Então as pessoas elas buscavam a ajuda de Jesus e elas buscavam ele, buscando exatamente uma resposta para algum problema das suas vidas. Então Jesus, quando era chamado, ele era chamado de mestre. Então, como que as pessoas estão nos chamando? Quando nós somos convidados para trazer uma palavra, para
falar com alguém, está passando por alguma dificuldade, como é que a pessoa como é que é o relacionamento, como é que é a palavra, como é que as pessoas falam da igreja, de você, quando elas estão precisando de uma ajuda? Vamos lá buscar um homem de Deus, ele tem uma palavra para dar aos nossos corações. Vamos lá falar com uma mulher de Deus. Ou será se a gente vê o contrário? Eu não vou falar com fulano de tal. Eu contar a minha vida para ele, para ela, para aquela pessoa, para aquele pastor, para aquele irmão, para aquela irmã. Sei lá, aquela ali, ela sai falando para todo mundo. Todas as pessoas que vão conversar com ela, ela vai espalhar a conversa para todo mundo. Infelizmente, nós temos muitas e muitas histórias de pessoas que são frustradas, inclusive emocionalmente, por causa desse tipo de comportamento, por causa desse tipo de atitudes, de ações que as pessoas tiveram, e inclusive dentro das nossas igrejas, e acabaram que distanciando essas pessoas ainda mais do Evangelho. Então, você precisa entender isso. As pessoas precisam olhar para nós. O mundo precisa olhar para nós e falar o seguinte: ali está um homem e uma mulher de Deus que vai ter uma palavra que vai fazer um diferencial na nossa vida. Então nós precisamos também entender a importância nossa como um homem e mulher de Deus que vai ser com certeza procurado para um aconselhamento, tá bom? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e dar ao homem um novo parâmetro de vida. Nós já falamos sobre isso. Então, um outro exemplo que eu destaco aqui de Jesus é que ele é servo. É um exemplo de Jesus, de sempre ajudar as pessoas. Você vai ver Jesus dando um exemplo de servo quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele começa ali numa atitude de servo, limpar, os seus discípulos, lavar os pés, enxugar com uma toalha. E ali Jesus ensina a questão da humildade. Jesus ensina exatamente como nós devemos também nos comportar. Jesus servia muitas vezes as pessoas e através de sermões, mas também combateu os céticos, desafiou os indivíduos e curou os doentes. Outra coisa importante que nós precisamos ter em mente aqui é que nós, como cristãos, nós precisamos também nos saber posicionar em diversos assuntos e temas. Por exemplo, quando nós encontramos pessoas muito críticas, quando nós encontramos pessoas muito, céticas, pessoas que precisam ser confrontadas com relação à fé, com relação também à crença, com relação também aos princípios da palavra de Deus. Porque tem gente que não liga para a palavra, tem gente que não liga para a Bíblia, tem gente que não quer nem saber, nem conhecer, tem gente que não dá nem importância nenhuma para a palavra de Deus. São verdadeiros blasfemadores, São verdadeiros blasfemos, São verdadeiros homens e mulheres que perderam o temor do Senhor. Então, você precisa combater, você precisa ir confrontando estas pessoas para que elas possam entender o seu lugar e estar no lugar certo, que é o lugar deles. Além disso, Jesus, além de confrontar os fariseus, os escribas, ele desafiou ainda indivíduos, certo? O que ele fez? Ele curou os doentes. Nós também somos desafiados a orar por aquelas pessoas que precisam de um apoio espiritual, de orar por aqueles que precisam de cura na sua alma, precisam de cura na sua mente, no seu coração. Nós precisamos entender isso também como um apoio muito importante. Então, Jesus falou com os necessitados, encorajou os desanimados e deu exemplo de um estilo de vida santo. Outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está falando de um estilo de vida santo. Ter um estilo de vida santo, irmãos, isso aqui é muito importante. Por que eu preciso ter? Porque o mundo está olhando para nós e nós precisamos ser exemplo em tudo para este mundo. Tá bom? Então nós precisamos entender isso aqui. Precisamos entender que o mundo está olhando para nós.
olhando para nós como exemplos a serem seguidos. Eu me lembro que muito, assim, quando eu era bem pequeno, eu ia com a minha avó para os cultos, aí na região, em Xambioá, nós morávamos em Xambioá. A minha avó tinha uma chácara, e eu morei muito com a minha avó nessa chácara. E eu me lembro quando a minha avó, a nossa congregação, ficava em um povoado bem perto, então a gente ia, todos os cultos nós íamos a pé, né? A minha avó com uma lanterninha e eu ia atrás, para aqueles cultos. Então ali a gente via as pessoas, quando falava na Dona Ana, todo mundo já tinha um respeito, falava uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma referência. Então eu tinha na minha avó, claro, ainda hoje tenho este exemplo. Ela é um exemplo a ser seguido, porque ela entendeu este papel, ela entendeu este princípio cristão de nós nos parecer com Jesus. Então nós precisamos parecer com Jesus, nós precisamos falar também com os necessitados, encorajar eles, os desanimados, para que eles ficam animados, tá? Através de como? Muitas vezes a gente não precisa nem falar, só através do nosso modo de viver, só através do nosso estilo de vida, as pessoas já tendem a sair da sua posição pecaminosa, do seu estado pecaminoso, para buscar um estado em que ela possa se parecer com Jesus. Olhando mais aqui, em seus contatos com o povo, ele compartilhou exemplos tirados de situações reais. Uma outra coisa interessante de Jesus está aqui é que ele se utilizava de histórias, né, para poder falar com o povo. E isso eu tenho certeza que você sabe muito bem disso, né? Que ele se utilizava de parábolas, ele se utilizava de ilustrações, né? Usava figuras, né? Então ele teve essa capacidade, e é muito bom quando a gente entende isso. Por quê? Porque às vezes a gente olha assim, mas Jesus falou disso, e às vezes a gente não entende o linguajar tão simples de Jesus, né? Em falar de uma figueira, em falar das parábolas das 10 virgens, ele falar sobre o filho pródigo. Então, exatamente, Jesus quando ia para as regiões, então, de acordo era o povo daquela região, de acordo era o tipo de atividade que aquele povo exercia no decorrer dos dias, nas suas vidas diárias, o que Jesus fazia para ensiná-los? E Jesus contava uma história relacionada à sua cultura. Então, isso aqui é muito importante, isso é bem interessante. Por quê? Porque você levava as pessoas naquela história e no final fazia aplicação para eles. Então, Jesus fazia isso. Ele contava uma história, ele contava uma parábola e no final ele falava, portanto é assim, né? Portanto é assim. Então, exatamente esse é o exemplo que nós precisamos seguir. Continuando aqui o nosso slide, vamos lá. Jesus também buscou constantemente estimular outros a pensarem e agirem de acordo com os seus princípios divinos. O aconselhamento realizado por Jesus não se baseava tão somente nas palavras, olha só, mas nas manifestações do poder do Espírito Santo. Isso aqui também é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque além de Jesus falar, além do poder de Jesus, na capacidade de transmitir a sua mensagem, ele alcançava também as vidas, trazendo uma cura física. Muitas vezes, quando você analisa, nós vamos analisar aqui mais na frente um pouquinho, a história, o relato de Jesus com aquela mulher samaritana. Então havia um conflito ali também, não só um conflito externo, né, com aquela mulher, porque ela pecava, ela tinha pecados sexuais, vamos dizer assim. Porém, ela também tinha um conflito interno. Um dos conflitos internos que ela tinha era aquela questão de nenhum, por exemplo, judeus e samaritanos se ajuntarem em um determinado lugar para adorar ao Deus, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então você vai ver ela relatando para Jesus,
os profetas, né, disseram que que a gente precisa adorar naquele monte. E o Senhor, né, falando, e você? Ela falava, e você? Fala, onde nós devemos adorar? Então, ali ela tinha um conflito. Então, Jesus foi lá e deu uma palavra que foi capaz de trazer uma resposta, né, uma resolução daquele conflito. Tá bom? Continuando aqui a nossa aula, nosso slide, vamos lá. Algo interessante é a simplicidade no tratar. Muitas vezes ele se utilizava de exemplos simples, tirados da natureza ou do dia a dia, como eu acabei de dizer agora atrás. Muitos ministros hoje se veriam em dificuldades pelo fato de fugirem ou perderem a melhor forma de aconselhamento, que é a simplicidade. Muitas vezes a gente quer se utilizar de mecanismos que Jesus não se utilizou, sofisticado demais. Muitas vezes quer usar, são muitos conteúdos, são muitos livros, as ideias de muitas pessoas, as ideias de um, de outro, se utilizar inclusive de mecanismos, de técnicas humanas que não tem efeito. Você consegue no máximo emocionar alguém, mas no fundo tratar essas pessoas é somente Jesus que pode tratar essas pessoas. Então nós precisamos entender isso também. Será que temos conhecimento sobre os mais diversos temas ensinados por Jesus? Será? Jesus, apesar de ser o Filho de Deus vivo, sempre esteve orando, estudando e se dedicando com afinco. Isso aqui também é muito importante nós entendermos, porque Jesus, ele teve a preocupação de estar exatamente como? Estudando, né, a palavra de Deus, ele meditando, né, com Deus, no monte, orando, no jejum, né, na oração. Então, a gente precisa entender isso também, ok? Então, como que nós estamos nos preparando? Como nós estamos nos preparando, né? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Veja o que está dizendo aqui, ó. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, sempre esteve orando. Veja, isso aqui é muito importante para nós. Então, ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Então, nós precisamos também seguir o exemplo de Jesus. Precisamos seguir este exemplo que é muito importante para nossas vidas. Vamos lá? Será que não temos que seguir o caminho do rei? Será que não temos que pagar o preço também? Será? É uma pergunta. Será? A gente precisa também pagar este preço, certo? Em toda a Bíblia, se a gente for fazer uma análise aqui, Jesus, ele dava exemplos, certo? Nos seus parâmetros, né? Ele sempre tinha estes exemplos. Então, uma recomendação que eu digo aqui para nós: vamos seguir os passos de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus, tá bom? Então, uma coisa muito importante também que eu quero destacar com vocês é o seguinte, que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, logo após ele sair da água, o céu se abriu e ele foi batizado com o poder do Espírito Santo. Então, veja algo muito importante aqui. O que isso representa para nós? Isso representa que o Espírito Santo o capacitou para realizar o seu ministério. O Espírito Santo o capacitou para realizar o seu ministério. Então, Jesus quer nos capacitar. Se você está buscando esta capacitação, então busque no Espírito Santo, que ele vai te capacitar. Então, ele vai capacitar você, ele vai capacitar a sua vida para poder realizar com sucesso esse ministério do aconselhamento. Então, nós precisamos entender isso também, tá bom? Então, isso o capacitou para realizar o seu ministério, a unção do Espírito Santo.
Em João, no capítulo 14, versículos 12, está dizendo lá: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Também tem Filipenses 4:13, Atos dos Apóstolos 1:8 e João 2, versículos 27. Então, veja o que Jesus deixou bem claro aqui na sua mensagem. Se vocês, olha só o que diz aqui, ó. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras maiores do que esta. Então, notem isso, queridos, que podemos ter grande sucesso no ministério de aconselhamento se buscarmos o poder de Deus. Se buscarmos o poder de Deus, nós podemos agir, nós podemos exercer, nós podemos, então, abençoar a vida de outras pessoas. Então você precisa entender isso também. Então buscamos a unção do Espírito Santo, buscamos o poder do Senhor para Ele nos capacitar cada dia mais para nós exercermos esta função, esta tarefa que é o aconselhamento. Tá bom? Para frente. Notem que podemos ter grande sucesso no ministério de aconselhamento se buscarmos o poder de Deus. Foi como eu acabei de dizer. Nós temos que seguir seu exemplo, atuarmos na unção e no poder do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante para nós. A igreja do Senhor precisa entender este ponto. Então, o agir no sobrenatural é uma bênção deixada por Deus à sua igreja, tá bom? Então, nós precisamos agir desta forma. Outra referência é Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 8 e 9, tá? Se você quiser anotar aí, tá na apostila, você pode depois fazer a leitura para entender melhor, tá bom? Outra coisa importante, não vamos esquecer que Jesus realizou o seu ministério no poder de Deus, tá? Não vamos esquecer isso, tá bom? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é exatamente isto. Não vamos esquecer disso, tá, meus irmãos? Que Jesus realizou o seu ministério no poder de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. E ele também nele nós temos que seguir o seu exemplo. E nós, claro, né? E nós temos que seguir o seu exemplo, atuarmos na unção e no poder do Espírito Santo. Jesus nos dá vasto entendimento, irmãos, em sua palavra a respeito das forças espirituais. Então, nós temos um manual que ele nos deu para que possamos fazer esta ajuda, oferecer o apoio a estes irmãos. Então você precisa entender isso. Vamos entender o quanto que Jesus quer que nós exercemos esta função. Então, é o Espírito Santo, né? É Ele, é o Jesus que nos dá esse entendimento na sua palavra, tá? E outra coisa, em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, está dizendo lá o que nós estamos precisando, o que nós precisamos para fazer este aconselhamento, lutarmos um em favor do outro, tá? A gente precisa entender isso também, tá bom? Então, preste bem atenção no que diz, então, a palavra do Senhor. Então, Jesus nos dá vasto entendimento, como eu acabei de dizer aqui, ó, Efésios 10, capítulo 6, dos 10 ao 18. Então, temos que entender o reino espiritual e sempre buscarmos discernimento de Deus. Uma coisa importantíssima aqui é esse discernimento, meus irmãos. Vamos ter muito cuidado quando nós formos aconselhar as pessoas. Por quê que eu estou falando isso? É um alerta que eu estou deixando aqui, porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, muitas vezes a gente quer ajudar o nosso amigo, o nosso irmão, mas você precisa ter esse discernimento. Você precisa entender que, além disso, precisamos entender que Jesus é aquele que está sempre pronto para nos ajudar a entender, a nos colocar na nossa posição, entendeu? Então você precisa entender isso. Então busque o discernimento de Deus quando você estiver aconselhando alguém, tá bom? Para frente, aqui nós vamos falar sobre
Ou, olha só uma passagem muito interessante que nós vamos encontrar aqui. Veja, Jesus e o endemoniado gadareno. O que vocês acham? Como é que você pode identificar aqui a personalidade de Jesus? Como que você pode entender como que Jesus tem um tanto amor, né, para com o próximo, para com o próximo? Jesus e o endemoniado gadareno. Você conhece essa história? Você sabe muito bem o que diz lá, certo? Você conhece essa história, muito interessante. Então, é um caso interessante nós nos pensar, vamos refletir neste caso. Eu destaquei um desses casos que tem na Bíblia, eu destaquei alguns. Está aqui o caso do endemoniado de Gadara, que é o gadareno. Então, veja a situação deste homem. Um homem que ele precisava se encontrar com o Senhor. Este homem, ele era filho único de um velho senhor. Tantas outras referências, não é? Tem umas passagens da palavra de Deus que explica isso direitinho, a história deste homem. Então, meus queridos, não se esqueça que nós somos embaixadores de Deus na terra. Temos autoridade de desfazer as obras do diabo e nada vos causará dano. Então, preste bem atenção quando nós formos exercer estas funções, entender, ter discernimento e entender o nosso papel. Nós vamos entender que quando você expulsa um demônio, você simplesmente está obedecendo uma ordem de Jesus. Por isso, não temas, eles não podem te tocar. Então você precisa entender isso. Então este endemoniado de Gadara, ou o gadareno, a gente aprende muito com ele. Por que eu falo isso? Veja, os demônios perderam no alto da cruz. Eles já foram despojados, humilhados. Então, a pior derrota é aquela que o inimigo é despojado. Então, isto é sinônimo de quê? De grande assolação, destruição total. Então, é motivo de nós glorificar a Deus, ao Senhor dos Exércitos, porque Ele já nos deu a vitória sobre o nosso inimigo. Então, é momento de nós celebrar, de nós exercer este poder, esta autoridade e repreender o mal, repreender o espírito maligno das pessoas, tá bom? Então vamos para frente? Veja só, continuando a nossa aula aqui. Um outro caso que eu destaco aqui é a passagem da mulher samaritana. Vocês conhecem também essa história, é muito interessante. Então, no seu ponto de vista, o que você faria? Veja aí. A mulher, ela saiu de casa e ela foi buscar água. Veja lá a cidade, né, na ilustração aí na imagem, a cidade lá ao fundo da imagem. Veja, à frente aqui na figura está Jesus sentado e chega a mulher para pegar esta água aí para levar para a sua casa. Então você conhece o relato de toda a história, você conhece toda essa história e inclusive o que se deu nela. Então você consegue então entender muito bem o que Jesus então conversou com aquela mulher. Você se lembra disso? Então, o que eu estou destacando aqui em João no capítulo 4? Veja, existe um relato entre Jesus e a mulher samaritana. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje é que o nosso objetivo nunca deve ser o de acatar ou de atacar, ou melhor, ou muito menos de ofender alguém. Jesus é um exemplo de cordialidade, de estima. Então, Jesus, ele é um exemplo de cordialidade. Jesus é um exemplo de estima, ele se colocava no lugar do outro. Empatia, né? Vamos colocar aqui também esse termo. Jesus, ele se colocava no lugar das outras pessoas. Jesus também, uma coisa que me chama muita atenção, é que Jesus ele não inicia a sua conversa. Veja só, deixa eu
eu mudar aqui para a gente conversar melhor. Então veja uma coisa interessante aqui. Veja, olha só. Então Jesus, ele não inicia a sua conversa, né, com esta mulher samaritana, acusando ela, dizendo, que você é pecadora, que você é desse jeito. Não, ele não fala com ela relatando o seu estado de pecado, de distanciamento de Deus. Claro, embora ele conhecesse já o seu passado, ele já conhecesse o profundo e o escondido da sua vida. Mas o que Jesus fez? Ele levou a reconhecer o seu estado de perdição. Assim como Cristo, o conselheiro deve também, na sua abordagem, conduzir as pessoas a conhecer o seu estado de pecado e levá-los ao arrependimento. E o resultado daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana é um aconselhamento eficaz. Jesus alcançou o coração daquela mulher e depois dela convertida, ela ainda levou as boas novas do reino de Deus a todos daquela cidade. Está lá em João, no capítulo 4, você vai ver o relato de Jesus com esta mulher. Então, isso não é fantástico? Não é maravilhoso? Quando nós nos encontramos aqui com essa história desta mulher, então a gente precisa, queridos irmãos, entender também esta responsabilidade que Jesus nos deu sobre quando nós vamos aconselhar e ajudar alguém, tá bom? Então, alguma pergunta nesse ponto aqui? Então está aí a imagem da mulher sendo, conversando, né, na verdade, com Jesus. Então vamos lá. No ponto 5, ou no capítulo 5 da nossa apostila, que nós destacamos aí, é um assunto também muito interessante. Vamos lá. Qual é o seu método que você está utilizando hoje para aconselhar? Eu te pergunto, como que você tem aconselhado? Qual é o método que você acha que é eficaz? Qual é o método que você está utilizando, que vocês estão utilizando hoje para aconselhar? Pastor, eu uso o seguinte, eu espero alguém conversar, eu espero alguém falar, ou eu espero alguém vir para me contar o seu problema, e só então eu vou lá e falo algumas coisas lá que eu acho interessante falar, ou se não, eu só escuto e depois eu falo que vou ajudar depois e às vezes nem ajuda e fala que vai depois ajudar, mas só para sair da conversa. Então muitas vezes é uma coisa incrível, né? Como isso acontece, por causa simplesmente do nosso preparo. E qual será um método que, vamos dizer assim, eficaz para que a gente possa fazer este aconselhamento? Será qual é o método eficaz de nós fazermos o aconselhamento? Como você faz o aconselhamento? Vamos lá para frente? Então veja aqui que eu vou falar aqui para vocês. Veja, no capítulo 4 nós vemos sobre Jesus como o conselheiro exemplo, certo? Nós vemos também o seu método, tá? Que é exatamente o que nós vamos falar isso agora. O aconselhamento pastoral, vamos dizer assim, cristão, ele envolve pelo menos alguns princípios, eu vou destacar aqui. Ouvir, considerar e depois falar. Então, pelo menos 3, né? Eu destaco aqui. Ouvir, você precisa ouvir bem, você precisa considerar aquilo que você ouviu. Então, você precisa considerar aquilo que você viu, ouvir, considerar e depois que você vai falar. E geralmente a gente costuma sempre logo querer se adiantar, sempre querer ir na frente e já trazer uma resposta, né? Trazer uma solução de imediato para aquela pessoa, falar assim, não, é isso, você tem que fazer isso. E às vezes a gente quebra a cara, às vezes a gente dá uma palavra e depois a gente vai se arrepender depois. Então, isso aqui é muito importante, irmãos, você entender. Então, estes princípios aqui no aconselhamento. Ouvir, considerar e depois falar. Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá? Vamos aqui para os slides. Olha só. Os pastores utilizam ativamente esses 3 aspectos no aconselhamento. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar com esses 3 aspectos. São 3
pilares, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer um aconselhamento eficaz. Ou seja, para que eu vou utilizar esses 3 aspectos? Para que eu vou utilizar esses 3 pilares? Para quê? Para descobrir, avaliar e oferecer insights, ou seja, oferecer um ponto, né, de luz, vamos dizer assim. Talvez ponto de luz não, vou abordar aqui uma outra palavra, né? Para oferecer sim uma saída. Isso é melhor do que ponto de luz, né? Vamos deixar o ponto de luz com a outra denominação aí que fala nesse ponto de luz. Então vamos lá. Para descobrir, avaliar e oferecer insights, ou seja, oferecer uma saída para aqueles que estão em busca de uma palavra. E não é qualquer saída não, viu? É uma saída redentora para os problemas na vida das pessoas. Então você precisa entender isso aqui. Quando a gente entende isso, então a gente vai fazer um aconselhamento eficaz. Nós vamos saber fazer um aconselhamento, você vai fazer um aconselhamento eficaz. Você vai se colocar no lugar do outro, você vai ajudar o outro, você vai se identificar com os problemas do outro. E olha, e muitas vezes, quando as pessoas procuram ajuda, elas vão procurar ajuda e geralmente esses problemas que eles vão falar com a gente, que eles vão falar, trazer, geralmente são problemas que nós já deve ter passado, ou você já conhece alguém muito perto de você que já passou por um problema semelhante. Então o que você vai fazer? Você vai pegar estas lições de vidas e ajudar estas pessoas. Então isso aqui é muito importante, tá bom? Então vamos lá para o nosso slide de novo. Então o método é como o plano de implementação para as fases da construção. Lembra? Eu falei de 3 pilares. Então você começa primeiro nos alicerces para que possa construir um bom relacionamento, uma boa comunicação com aquelas pessoas que você está aconselhando. Então vamos lá. Avança depois para a moldura. Depois da moldura você vai para a fase estrutural, claro, e depois termina com a obra completa. O aconselhamento segue uma trajetória semelhante. Então o primeiro pilar que eu destaco é: você ouve o problema, veja só, você ouve o problema para entender o contexto desse problema e o que você vai fazer? Você vai analisar, começar então a ouvir. E geralmente quando você vai aconselhar, principalmente casais, é a nossa área mais de atuação e a gente aconselha muito casais. Então quando a gente ouve muitos casais, quando a gente vai sentar com eles, é até engraçado porque nós já aconselhamos um casal que quando nós sentávamos juntos para conversar, e não foi só uma vez, foram várias vezes, porque a gente era chamado para ajudá-los, e toda vez que a gente chegava lá e sentava, eles não paravam de conversar. Um falava, o outro em cima da palavra do outro já falava, já emendava, e aquilo virava assim uma bola de neve. Aí um falava uma coisa, o outro falava duas, e assim sucessivamente. Então aquilo é interessante quando você ouve aquele tipo de comportamento nas pessoas, e é comum as pessoas, quando vão buscar ajuda, elas começarem a falar sem parar. Então às vezes você fica agoniado, meu Deus, que essa pessoa não para de falar. Então aí você fala: ô Espírito Santo, controla a língua dele, controla a língua dela. Então, mas vamos olhar para o lado positivo disso. É muito bom quando você ouve. É muito bom quando você ouve as pessoas, o problema das pessoas. Então saiba ouvir, tá bom? Então você precisa aprender a ouvir. Por que você precisa aprender a ouvir? Porque o ouvir vai te dar esta noção de aonde você está pisando. Então isso aqui é muito importante. Ouvir o problema para entender o contexto da vida, para fazer o quê? Para você entender o que aquela pessoa está passando de fato, tá bom? Então você precisa considerar uma outra coisa que eu vou destacar aqui mais na frente. Você precisa também considerar, no número 2, as respostas do coração. Como o coração da pessoa está respondendo. Então, como o coração das pessoas estão respondendo a Deus, né?
Como que elas estão tratando a Deus diante daquela crise que eles estão passando? Como que o coração daquela pessoa está falando sobre o seu ego, sobre o eu, sobre o seu próprio comportamento, aos outros, às circunstâncias? Então, como que aquelas pessoas estão reagindo? Então você precisa também entender um pouco disso. Provérbios, no capítulo 5, está dizendo: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Então você precisa entender isso também. Depois de ouvir, você precisa considerar como que está o nível é de Deus no coração daquelas pessoas. Como que aquelas pessoas estão colocando Deus diante daquela circunstância, diante daquela crise? Como que as pessoas estão falando de Deus na vida deles? Então a gente precisa também entender isso, tá bom? Vamos aqui para o slide. Número 3, eu vou destacar: você fala a verdade em amor a fim de ensinar. Então, é só depois que eu vou falar. Falar a verdade em amor. Então, duas coisas no terceiro pilar: verdade em amor. A fim de ensinar, confortar, advertir, encorajar, aconselhar e admoestar de modo apropriado. 2 Coríntios 1, né? Colossenses 3,16, 1 Tessalonicenses 5 e 14. Então, nós precisamos entender isso aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante nós entendermos, meus irmãos, porque só depois eu vou falar. Então, essas três ações, ouvir, considerar, falar, são cruciais para a nossa metodologia de aconselhamento. Todas as três partes estão entrelaçadas em todo o processo de aconselhamento. Entenderam? Amém? Então, veja, essas três ações: ouvir, considerar, falar, são cruciais para a nossa metodologia. Então, não se esqueça disso. Quando você for ajudar alguém, preste bem atenção. Quando você for ajudar alguém, olhe, comece então a ouvir mais, considera o contexto da vida daquelas pessoas. Quando as pessoas estiverem conversando, falando, desabafando para você, você começa a analisar o perfil daquela pessoa, como que aquela pessoa vive, os pais, os irmãos, a esposa, o marido, a convivência com os filhos, o relacionamento dele na igreja, né? Então você vai começando a levantar esses dados e você vai traçando o perfil daquela pessoa e você vai com certeza já traçando esse perfil para no final você trazer uma palavra certa, tá bom? Então você precisa prestar atenção nisso aqui, tá bom? Então, veja aí, nessa imagem eu coloquei o seguinte: a questão do pastor, mas também é para todos nós, tá? O pastor, ele ouve, ele considera, depois que ele fala. Tudo isso para quê? Para, em cima do que ele ouve, com a resposta do coração da pessoa, então ele vai fazer o quê? Um bom aconselhamento. Então, quando você ouve primeiro e considera as pessoas, o coração dela, no que elas falam de Deus, no que elas falam delas, no que elas falam de outras pessoas e no que elas falam das suas circunstâncias, então você vai entender melhor como você vai falar para eles, entendeu? Então isso aqui é muito importante também. Então, o aconselhamento em si, como um todo, olhando aqui num resumo bem elaborado que eu fiz aqui, diz o seguinte: no capítulo 4 nós vemos que Jesus, como conselheiro, que a sua personalidade era uma personalidade que precisa ser exercida por cada um de nós também. Ele é um exemplo de servo, e um dos casos que nós destacamos foi o do gadareno e também da mulher samaritana. No capítulo 5, que foi o que nós fazemos agora, acabamos de fazer, ele fala do método, os três pilares dele, que é o ouvir,
o considerar e depois falar, tá bom? E o método adequado foi esse que eu destaquei aqui, sendo que nós precisamos primeiro, claro, ouvir, considerar e depois então que a gente vai falar, tá bom? Algumas considerações práticas e aqui a gente vai caminhar para o nosso último capítulo desta aula para nós terminarmos. Umas considerações práticas primeiro que eu destaco, prepare-se para os que choram. Então preste bem atenção aqui, meus irmãos. Preste bem atenção aqui. Por que preste bem atenção? Porque a gente precisa entender o seguinte. Tem muita gente que no ato do aconselhamento, eles acabam chorando. Tenham uma caixa de lenços. Né? Tenham sempre perto de você algo a oferecer a estas pessoas que estão aflitas e começam a chorar dentro, talvez, do seu gabinete, ou até mesmo quando aborda você. Você precisa entender, você precisa se colocar no lugar delas, certo? Mesmo estando ali, pertinho, esses lenços, eles vão ajudar a confortar aquelas pessoas, certo? Então, você precisa servir estas pessoas que choram. Vocês precisam também exercer este amor para com estas pessoas, tá bom? Continuando aqui, letra B, posicione relógios de modo estratégico. Por que eu destaquei aqui essa questão do relógio? Porque às vezes quando a gente está aconselhando, dependendo do lugar, você olha muito no relógio, você se preocupa muito com o horário, então aquilo vai ocasionando certo nervosismo nas pessoas e não é bom que isso aconteça, tá bom? Então procure estar de modo estratégico, você olhar sempre no relógio para ver a questão do tempo e para você ver até onde que você pode ir dentro de um aconselhamento. Restrinja as instruções, ou melhor, restrinja as interrupções, eu queria dizer isso. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes você está falando com alguém, dando um apoio a alguém, às vezes entra uma ligação no celular, uma chamada no WhatsApp, uma mensagem, então você precisa interromper isso, restringir isso. Por quê? Porque isso não vai contribuir para que aquela pessoa se sinta segura no momento que eles estiverem falando com você, tá? Então, silencie o telefone, tá? Então, você precisa entender isso e voltar a sua atenção, o seu olhar apenas para a pessoa que você está aconselhando. Seja visível a todo o momento. Uma coisa interessante que nós destacamos aqui você precisa estar visível aonde você estiver conversando com alguém. Por exemplo, às vezes é muito fácil de quando as pessoas abordarem a gente para conversar, às vezes as pessoas chamam no lugar reservado. Então tome muito cuidado quando você for chamado para aconselhar alguém de um modo reservado, que se for alguma pessoa do sexo oposto. Então você precisa discernir isso e estar sempre à vista em todo o momento. Então a porta, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, que a porta do seu escritório precisa estar com um vidro, né? Tem umas portas, precisa ser uma porta que tenha um vidro para a pessoa enxergar do outro lado, tá? Para proporcionar a visibilidade máxima. Coloque a cadeira do aconselhado no lugar em que ele não seja visto, tá? Mas que quem está fora veja você, tá? De repente você pode colocar alguém lá dentro, pode ser a esposa, um esposo, pode ser alguém que trabalhe com você para que possa trazer mais segurança e também proteção e resguardar a sua vida naquele momento, tá bom? Uma outra coisa coloque apenas livros recomendáveis em sua estante. Então, uma outra coisa interessante é você recomendar a leitura de livros para aquelas pessoas, tá? Então, concluindo aqui, nossa esperança é que, se pudermos, instruí-lo passo a passo na forma de uma conversa de relacionamento, de aconselhamento melhor, completa. Você ficará capacitado para fazê-la por si mesmo. Então, esta é a nossa esperança, esta é o nosso desejo neste curso, nesta aula que nós trouxemos aqui para todos vocês, tá bom? Então, veja aí, perguntas?
chegou a hora das perguntas, tá bom? Então você vai fazer agora o seguinte: como nós não estamos ao vivo, é uma aula gravada, o que você vai fazer? Então você vai fazer a sua pergunta, mandar para o seu tutor, e o seu tutor vai encaminhar essa mensagem, vai filtrar aí, vai talvez dar uma ajuda para você na sua pergunta, e nós vamos responder, tá bom? Nos encaminhe no grupo, nós estaremos então respondendo. E aquilo que nós não tivermos a resposta ainda, nós estaremos então depois respondendo, tá? Então chegou a hora de você fazer a sua pergunta, reformular a sua pergunta, mandar para o tutor do Polo, para que ele possa te ajudar nessa questão aí desta pergunta, tá bom? Tá bom? Outra coisa muito importante aqui é o seguinte, eu coloquei aqui uma figurinha aqui, bem interessante aqui. Então, veja só, acabou? Não acabou. Por que não acabou? Então veja, não acabou ainda. Olha só, eu tenho 2 avisos importantes para vocês. A segunda tarefa está disponível hoje, lembre-se disso. Então hoje tem tarefa, e essa tarefa vocês vão fazer aí, o tutor vai pegar essa tarefa e vai aplicar para vocês. Lembrando que também tem uma tarefa que ela vai começar hoje, tá? E ela vai fechar amanhã. Então não se esqueçam desse prazo aí, tá? Outra coisa as demais tarefas para a semana vão abrir amanhã, do decorrer da semana, para vocês fazerem até a semana que vem, como é de costume já de vocês fazerem, tá bom? Olha, voltando aqui só um pouquinho, tá? A pergunta que foi feita para nós vamos lá. Ainda dentro dos avisos aqui, dentro dos avisos seguinte, segundo o nosso diretor, né, é exatamente o que eu acabei de falar. A segunda tarefa em casa após assistir a teleaula, né, vai abrir hoje e encerra amanhã às 23h59. E a segunda aula em casa, né, que é da aula 3, né, estará disponível a partir de hoje às 20 e encerra dia 31/3, ou seja, começa também hoje, né? Eu falei que seria amanhã, mas começa hoje, tá? As tarefas da semana até o dia 31 às 23h59, tá bom? É isso aí que eu queria trazer para vocês, e só para a gente não sair daqui sem responder aquela pergunta, eu quero responder a pergunta então que foi feita aqui para nós, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a pergunta. A pergunta é esta aqui, ó. A pergunta é essa aqui. Geminho, faz uma pergunta para o nosso professor aí, que a turma aqui quer saber. Como aconselhar um homem sexual, um viado? Como aconselhar um homossexual? Então, veja só. Então, esse aqui é um assunto muito importante, tá bom? Então, eu vou responder o seguinte, tá? Preste atenção aqui e eu vou responder o seguinte, tá? Olha, a questão da homossexualidade é uma coisa muito interessante, e a igreja precisa estar ciente disso, que ela tem um papel muito importante na vida destas pessoas, tá bom? Então, como que nós vamos ajudar estas pessoas que têm esse tipo de comportamento? E não são poucos, são muitos. Na verdade, de um tempo para cá, que as pessoas começaram mesmo a se manifestar, né? Como diz assim, saiu do armário, né? E como diz a pergunta aí, como a gente pode aconselhar essas pessoas com esse comportamento? Olha, do ponto de vista bíblico, a sexualidade humana deve ter a sua expressão no relacionamento heterossexual. Então, vamos logo responder logo agora, e depois a gente faz um breve comentário. Vamos entender o seguinte, que tudo aquilo que nós vamos responder, inclusive para esse tipo de comportamento, vamos voltar tudo para o princípio da palavra. O princípio da palavra foi que Deus criou o homem e mulher. Então, este é o plano de Deus para o ser humano.
a heterossexualidade. Então, a solidão do homem, lá no Jardim do Éden, você se lembra? Não foi resolvida quando Deus criou um homem para ele. Não, o que Deus fez? Deus criou uma mulher. Então, lá em Gênesis 2,18 está dizendo aqui: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que ele seja diante dele. Então, Deus não criou um outro homem. Então, no princípio da criação, a gente já pode voltar para lá e responder, tá bom? Nós encontramos na Bíblia também 4 textos principais relativos ao comportamento homossexual. Primeiro, a história de Sodoma. Está lá em Gênesis 19, você vai lá e vê lá o relato da palavra de Deus sobre a promiscuidade que havia naqueles homens daquela cidade. E você vai ver um relato lá no capítulo 19, que esses homens de Deus, né, para trazer o recado para Ló e a sua família e resgatá-los daquela cidade, aqueles homens entraram para dentro da casa de Ló e os homens daquela cidade, perversos, né, os efeminados, os homossexuais, então começaram a bater na porta de Ló e pedir que ele desse aqueles homens que estavam com eles lá dentro. Então Ló, ele sai da casa dele. É um relato bem rápido. E o que Ló faz? Olha, ele oferece as filhas deles, que as filhas dele, do próprio Ló, oferece as filhas para que eles pudessem fazer o que quisessem com elas. E o fato é que isso não aconteceu, claro. E então, quando Ló não atendeu o pedido deles, então eles começaram a avançar. Eles avançaram em cima de Ló, em cima da porta, para arrebentar. E aqueles homens deram as mãos e cegaram todos eles, do menor até o maior. A Bíblia lá registra que eles foram atingidos por uma cegueira ali naquele lugar. Então, o que aconteceu foi que aqueles homens resgataram aquela família dali. Eles não queriam sair. E tem um registro lá interessante, que os anjos, né, eles pegaram pelas mãos aquela família, e só por isso então eles deixaram aquela cidade, senão eles não deixariam. Então veja a complexidade da coisa. Então a história semelhante também nós encontramos em Juízes 19. Embora a prática da homossexualidade, que significa também sodomia, né, que é a mesma coisa, não tivesse sido o único motivo da condenação de Sodoma, mas foi certamente esse um dos principais que fez com que Deus repudiasse aquela cidade, e Deus destruiu. Tá? A segunda passagem que nós encontramos é em Levítico 18, 22. Tá? É um texto que você pode usar também, Levíticos 22 e Gênesis 19. Tá bom, meu irmão? Então veja: com um varão não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Levíticos 20, versículos 13 diz: quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fazem a abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles, onde são claramente proibidos qualquer atos homossexuais. Tá bom? E o terceiro relato é no apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, sobre a sociedade decadente que havia naquele tempo, sendo as práticas homossexuais consideradas uma perversão da ordem estabelecida por Deus. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e, olha só, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, as duas listas que Paulo também fala, esses diversos tipos de pecados, em 1 Coríntios, cada uma delas mencionando também atos homossexuais. 1 Coríntios capítulo 6, também você pode usar, capítulo 6, 9, 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
1 Timóteo 1, 8 e 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Na passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, as palavras traduzidas como efeminados e sodomitas referem-se respectivamente no grego ao agente passivo e ativo no que diz respeito à homossexualidade, certo? Efeminados e sodomitas. Efeminados no sentido passivo, certo? E sodomitas no sentido ativo em si, no sentido da homossexualidade. Então isso aqui é muito interessante, tá? Então você pode se utilizar desses textos que eu acabei de dizer para você poder abordar ou trazer uma palavra, claro, como eu disse aqui na nossa aula. Você precisa fazer isso com amor. Você precisa fazer isso com amor, para que você não possa condenar as pessoas. Jesus não condenou a atitude daquela mulher. Jesus, ele não condenou de imediato o seu pecado, mas ele foi falando. À medida que Jesus foi falando, ela foi entendendo. E ela mesma começou a dizer que ela era uma mulher pecadora. Ela reconheceu o seu pecado. Então, quando você leva a palavra, quando você leva o verdadeiro evangelho, as pessoas, elas tendem a reconhecer que estão erradas. Tá bom? Então, a análise atenta das passagens bíblicas que nós citamos acima permite concluir que a prática homossexuais são expressamente condenadas nas Escrituras sagradas. Contudo, não encontramos nela qualquer referência à orientação aos sentimentos homossexuais. Então, à luz da Bíblia, os sentimentos homossexuais, isto é, a atração por pessoas do mesmo sexo, então você precisa entender que isso é a abominação ao Senhor, ok? 1 Coríntios 10 e 13 fala o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus para vos não deixar, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Colossenses 3 e 5 está dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que é a idolatria, ou melhor, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, preste atenção aqui no seguinte que eu vou dizer para vocês. Quando a gente está numa situação dessa, você precisa entender o seguinte: aquelas pessoas, elas têm um sentimento, têm uma alma e precisam ser alcançadas. Então você precisa alcançar o coração daquelas pessoas. Então você precisa alcançar o coração daquelas pessoas. Como que você faz isso? Se colocando no lugar delas. Claro que muitas vezes o que nós encontramos hoje é pessoas que têm o jeito, né, que tem aquele jeito efeminado. A Bíblia está dizendo, os efeminados. Mas tem muitas outras pessoas que ficam apenas neste comportamento. E são pessoas que não têm uma expressão ainda da homossexualidade, no sentido da prática homossexual. Então, nós temos duas coisas. Nós temos pessoas que são efeminados, que nunca se envolveram, talvez nunca casaram, talvez nunca namoraram. São pessoas que vivem presas nos seus próprios sentimentos, no seu conflito, vamos dizer assim, da sua mente, do seu comportamento, certo? Mas tem aquelas pessoas que são homossexuais, mas elas são realmente ativas, ou seja, elas se entregaram, entendeu? A estes sentimentos, se entregaram a essas paixões que a Bíblia vai falar aqui, que vai condenar. Então, como tratar? Como que você pode abordar? Então, é exatamente esses textos que a gente precisa falar.
Então você vai aplicando esses princípios, você vai apontando a eles o que Deus quer, como que Deus criou, como que Deus lá no princípio estabeleceu, voltando, aí você vai trazendo para aquilo que Deus abomina lá em Levíticos. Depois traz exemplos aqui, utilizando-se os textos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, Colossenses, falando das práticas pecaminosas que o exercício delas farão com que as pessoas não herdarão o reino de Deus. Então você vai numa espécie de degraus apontando este caminho para estas pessoas. No entanto, o argumento de alguns grupos, por exemplo, tem um grupo, né? Talvez você já deve ter esse conhecimento, né? Que tem um grupo aí que eles se organizaram e fizeram um grupo chamado um movimento cristão gay, ou movimento gay cristão, né? É uma sigla inglesa, né? Mas o significado dela é mais ou menos assim, de que eles falam que a homossexualidade é uma dádiva de Deus também para eles. Então, isso, queridos irmãos, não tem fundamento nas Escrituras, certo? Nós precisamos entender isso. Pelo contrário, tal como referimos, nós acabamos de falar aqui agora há pouco, isso não tem fundamento na palavra de Deus, tá? Então, o que as pessoas estão fazendo hoje? Então, este grupo de pessoas homossexuais, hoje nós vemos hoje eles não são mais homossexuais, mas eles se juntaram em um grande grupo, né? São os LGBTs, né? Alguma coisa assim. Hoje eles estão juntando, cada ano, cada tempo que passa, eles descobrem algo de perversidade a mais. Aí eles vão se agrupando para poder lutar pelos seus direitos, que na verdade não existe. Somos todos iguais perante a lei. Então não tem como eles querer ter mais direito do que nós. Então o que nós precisamos fazer, como falar para eles sobre uma atitude cristã? Existem ainda muitos preconceitos e intolerância para com os homossexuais na sociedade em que vivemos, bem como na própria comunidade cristã. Contudo, é responsabilidade da igreja cristã ser uma fonte de ajuda e compreensão para todos que procuram, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que embora condenasse durante o pecado, claro, mas procurava alcançar os pecadores com o seu evangelho. É a mesma forma, é você começar a falar das verdades. A Bíblia já nos diz em João que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, você não precisa apontar o que você acha, você não precisa aconselhar essas pessoas com aquilo que você acha no sentido da sua opinião. Você precisa apenas falar a verdade de Deus para elas, a palavra de Deus. Tá bom? Quando os crentes são agentes do amor incondicional de Deus, o que acontece? E atuam no poder do Espírito Santo, muitos homossexuais encontram uma nova identidade em Cristo e obtêm libertação de sentimento de culpa, de solidão, de baixo ou alto, né? Dessa baixa autoestima. Então, o que a gente vê são pessoas que, muitas vezes, elas não buscam ajuda para falar desse pecado. Dificilmente você vai ver alguém confessando esse tipo de pecado. Então, às vezes a gente acha, meu Deus, mas como que eu vou aconselhar uma pessoa que for me procurar para uma palavra para esse sentido? É muito raro a gente encontrar um homossexual que vai confessar o seu erro. Mas eu vou te falar o porquê. Porque eles não sentem, eles não conseguem identificar muitas vezes uma firmeza ou uma segurança, muitas vezes nas pessoas, inclusive na própria família, certo? Então isso aqui é muito sério, tá? Muitos ex-homossexuais casam, constituem famílias, vivem felizes, tá? Então isso a gente entende também que Deus ele tem um papel muito importante, claro, depende muito da pessoa de transformar, de mudar a história. Então a gente precisa entender isso aí, que mesmo assim Deus ainda
tem a capacidade de converter essas pessoas em uma conversão genuína e se tornar pessoas, se tornar homens, né, de fato, com famílias e que glorifique o nome do Senhor. Então, vamos resumir aqui. Você precisa então usar esses textos que eu acabei de falar. Use esses textos aí para explicar sobre essa questão da homossexualidade, tá bom? Olha, o mais eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta aula. E tá aí, ó. Qualquer coisa, entre em contato conosco, nosso meio de comunicação tá aí, nosso WhatsApp está aí. Entra lá no Facebook, tá? Vai lá no Facebook, depois que você terminar essa aula, antes de entrar na tarefa, vai lá no Facebook, né? Eu tô falando isso, mas deixa para depois da tarefa, tá? Vai lá no Facebook, vai lá no Instagram e no YouTube e nos siga lá. Nós sempre colocamos lá passagens sobre... gravamos sempre vídeos, temos conteúdo falando sobre famílias, sobre casamentos. Nós nos dedicamos ao longo quase de 10 anos, eu e minha esposa, para ajudar famílias, casais. Nós atuamos diretamente na linha de frente com aconselhamento de casais. Então eu quero convidar você para passar lá nas nossas redes sociais, e lá no Facebook é Robert Marinho, no YouTube também é Robert Marinho, e no Instagram é Robert também Marinho, tá bom? É só pesquisar lá que você vai ver direitinho, Robert com TH, e você vai ver as nossas redes lá. Clique lá, tá? Vai lá ainda hoje e clica lá em seguir para você poder receber todas as notificações que nós vamos trazendo conteúdo ao longo do tempo, tá? Veja, então Deus que abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui um abraço para o meu amigo, pastor João Carlos, lá de Augustinópolis, presidente da igreja maravilhosa, uma igreja linda. Que Deus abençoe a sua vida, pastor João Carlos. Nossa amiga, irmã Neuzilene, que Deus abençoe a sua vida e dê saúde, te restaure o mais rápido possível, tá bom? Meu amigo Maldair, que Deus abençoe. Deus abençoe a família de vocês, meus irmãos, todos que estão aí no polo de Augustinópolis, que estão acompanhando em casa por causa desta pandemia, tá bom? Um abraço também ao meu amigo e meu pastor, meu mentor, meu pai no ministério, pastor Gediel Lima, em Miranorte. Muito obrigado, pastor, pelo apoio, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Somos muito gratos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa irmã que está aí como tutora. Eu não tenho um nome agora aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida aí em Miranorte. Que Deus abençoe todos os alunos de Miranorte, tá bom? Que Deus possa abençoar de uma forma especial a vida de cada um dos alunos daí de Miranorte, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, os demais irmãos que nos acompanham, né, em Araguaína, os demais irmãos que nos acompanham aí em outras cidades, por outros meios de comunicação. Irmã Monicácia, né, eu acho que é isso, Monicácia em Miranorte. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço no coração de vocês. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar no nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros agora? Feche teus olhos. Vamos orar uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas famílias do mundo. Vamos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até agora. Louvamos o Senhor pelas bênçãos, por esta aula. Obrigado, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, em todas as cidades, nos polos. Abençoe os pastores, os alunos, os tutores, os diretores. Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Meu Deus, diante desta pandemia, diante deste vírus, nós queremos nos levantar agora, a nossa voz, meu Pai, e com o poder, com a autoridade que o Senhor tem nos dado, nós queremos repreender este espírito de enfermidade, este vírus, meu Pai, do coronavírus, em nome de Jesus. Nós te repreendemos, sai
em nome de Jesus, da nossa cidade, das pessoas. Que o Senhor venha sarar estas pessoas, meu Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Olha também, Senhor, para o nosso estado, Tocantins. Pai, estenda a tua mão sobre o nosso Brasil, nossa cidade de Palmas, as demais cidades do interior, que o Senhor possa proteger nossas famílias, nossas casas. É no nome santo de Jesus, meu Pai, que nós te pedimos e abençoa a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que Deus abençoe, nós nos veremos aí durante essa semana. Que Deus abençoe este seminário, Deus abençoe o pastor Adilton Cruz, toda a equipe da direção aqui do Seminário Adonai, e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.